essa junção aqui do braço aqui, eu não consegui mexer. E o casaco, né? Tipo, a gente coloca muito casaco. Fica apertando. Tá Deixa eu gravando? colocar gravar. Bota gravar aí, né? Eu tô bonito. Não tem muito o que fazer. Tá bom, tá bom. Tá bom. Não tem muito o que fazer. Deu boa, Luiz? Podemos começar? Se meu cabelo bater no microfone, será que vai atrapalhar? Acho que não, né? Já tá rodando. Então tá, vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? Estamos passando aqui para mais um material. Ainda mais pra mim, que não me mexo quase, né? O da bateria não tá aqui? É o da bateria. Fala pessoal, tudo bem? Estamos passando aqui para mais um material do Pod Talk e eu convido você a ficar conosco até o fim desse vídeo, desse áudio. E se você ainda não curtiu, não se inscreveu nos canais, faça isso agora, nesse momento, ative o sininho e você não pode perder todos os materiais que vamos produzir para você. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre honra. Algo que é tão importante, tão necessário, mas por muitas vezes difícil de se realizar, né? Difícil de ter no seu dia a dia, de você cumprir com esse princípio tão importante. Mas nós vemos que é algo que, às vezes eu quero ser honrada, mas eu não honro. Então, a coisa precisa começar lá precisa começar por mim, no princípio de tudo. Eu preciso honrar as pessoas para que eu também possa ser honrada. Mas existe, né, um leque muito grande sobre honra e nós vamos aprender um pouquinho nesse vídeo. E eu acho que é algo que hoje em dia, né, Estela, tá muito defasado, né? Que as pessoas, é um princípio que as pessoas não cumprem mais ou acham que não deve mais ser cumprido, né? De tipo assim, uma certa autonomia, uma certa independência faz com que muitas vezes no seu inconsciente você pensa, não, eu não devo mais honra a tal pessoa. Às vezes é feio, né? É feio, é retrógrado, né? É antiquado você honrar alguém. E de maneira nenhuma, porque nós que seguimos princípios bíblicos e cristãos sabemos que isso é imutável, né? Honra, um princípio desse, ele é imutável. Então, eu costumo dizer, eu não, né? Costumo dizer, mas a palavra diz que nós devemos honra, né, para algumas pessoas. Existem pessoas que nós devemos honra, né? Não é nenhuma opção. Não é nenhuma questão de aquela pessoa merece honra ou aquela pessoa ela tem que eu preciso honrar ela pelo que ela me fez. Não. Existem pessoas que nós devemos honra. E não é uma troca. Não, né? é uma troca. E assim, essas pessoas entram num rol aí, né? Pai, mãe, superiores aí na sua empresa, professores, pessoas, governantes, né? Pessoas que estão ali te ensinando, te passando, te oferecendo alguma coisa, né? É por aí que eu vejo. E existe acho que às vezes uma linha muito fina entre a honra ela se tornar uma questão de você puxar saco, né? Ou de você honrar verdadeiramente, né? Porque muita gente às vezes se perde na questão de que eu quero muito receber algo, então eu vou fazer por você, meu Deus, tudo que eu puder, vou te honrar, mas ir além do que é honra, né? Só um pouquinho, gente, que deu um planinho. Agora vai. Muito além da honra, né? Você começa a puxar saco daquela pessoa por aquilo que ela pode te oferecer, né? Assim, o interesse é maior, existem segundos interesses. Você respeita, você honra alguém por aquilo que ela pode te oferecer. E a honra não. É quando você respeita aquela pessoa, quando você admira ela por quem ela é, né? Por quem ela representa, mas não por aquilo que ela pode te oferecer. Sim. Como, por exemplo, os nossos pais. Né? Nós não podemos honrá-los pelo que eles podem nos oferecer, mas porque, cara, eles já nos ofereceram a vida, né? Eles já fazem por nós, então não é pelo que eles fazem, mas por quem eles são. Assim como os nossos governantes, né? Quando a gente vê que você pode não concordar, você pode não aceitar muitas coisas, mas nós precisamos respeitar por quem eles são.
Sim. Sabe que uma vez eu recebi uma pergunta que se a pessoa deveria honrar o pai e a mãe, se o pai e a mãe só iam contra ele, se o pai e a mãe não davam aquilo que ele queria, se o pai e a mãe, né, faziam as coisas contrárias ao que essa pessoa pedia ou queria ou pensava, até pensamentos discordantes, né? E eu disse para essa pessoa, olha, a Bíblia é muito bem clara, ela não diz para você honrar o pai bom e a mãe que te dá presente. Teu pai e tua mãe quando eles te derem presente ou quando eles concordarem com você. Não é assim, é honra teu pai e tua mãe e a promessa é honra teu pai e tua mãe para que se prolongue e vá bem os seus dias na terra. Ou seja, é para se prolongar, porque você quer viver bastante, honra teu pai e tua mãe. Você quer viver bastante e bem, honra teu pai e tua mãe. E eu acho que isso é muito importante para nossa geração entender. Por quê? A gente cresce com um lar, às vezes, com muitos conceitos errados, né? Tipo assim, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu cresci num lar de pais divorciados. Com 9 anos, meu pai e minha mãe se divorciaram. Quando eu tinha 9 anos, meu pai e minha mãe se divorciaram. E lógico que em algum momento você sente uma carência de afeto paterno, né? Uma ausência da mãe que tem que trabalhar mais daqui a pouco para suprir dentro de casa e tudo mais. E daí, por conta disso, eu vou deixar de honrá-la ou eu vou deixar de honrar meu pai? Né? E nenhuma maneira, nenhuma hipótese isso deve acontecer nas nossas vidas, né? Por mais que às vezes o relacionamento ele se distancie, em nenhum momento há desonra. Né? Em nenhum momento há desonra. Então eu vejo que existem coisas na nossa vida que acontecem, né, para que a gente possa aprender que, por exemplo, um princípio desse, ele é inegociável, ele é imutável. Pode se passar anos, você vai honrar teu pai e a tua mãe. Né? E é muito engraçado, porque essa questão do pai e mãe, a gente vê em alguns casos muitas pessoas que depois que se casam, não, parece que esse princípio é só enquanto você tá morando com seus pais, ou só enquanto você é uma pessoa solteira. Mas não, a Bíblia, ela fala honra o teu pai e tua mãe. Ela não fala pra você, não, honre o teu pai e tua mãe até você sair de casa. Não tem condição, né? Não, eles serão as mesmas pessoas, independente de quem você se tornar. Então, é um princípio eterno, é um princípio que enquanto eles estiverem aqui, e depois também nós precisamos honrar o nome deles. E assim nós vemos também como as autoridades espirituais, né? Como nós vemos dentro de uma igreja. Hoje nós vivemos um mundo onde todo mundo tem uma opinião, onde todo mundo acha algo, onde todo mundo sabe como é que faz, eu sei como faz, eu sei, é um negócio que às vezes parece pronto. E isso torna mais difícil você honrar, principalmente as autoridades dentro de uma igreja, as autoridades espirituais. Porque são pessoas que não têm uma ligação familiar, não têm uma ligação sanguínea com você. Né? É uma pessoa que você precisa escolher honrar. E que precisa de honra da mesma maneira. Da mesma maneira, é um princípio que Jesus, ele tá ali, ele vai abençoar através da honra, né? Eu acho que você andar sobre desonra é você andar sobre maldição. Sobre maldição, com toda certeza, né? E tu vê, né, o apóstolo Paulo fala em Romanos, lá em Romanos 13, né? Que dai honra a quem lhe é devido, né? Pague tributos a quem tem que pagar tributos, né? Impostos a quem impostos e honra a quem é devido honra. Ou seja, não fique sem dever honra para ninguém. A única coisa que ele fala quando ele termina esses versículos, ele diz a única coisa que você deve dever a alguém é o amor. Você sempre vai estar em dívida com as pessoas enquanto amor, né? Então, a honra você deve e você deve quitar a sua dívida, né? Ou seja, por exemplo, você fala de autoridades espirituais, pastores. Existe um conexo ali da honra com, eu digo até educação às vezes, né? Porque respeito, né? Porque eu vejo muitas vezes as pessoas, elas desonram alguém faltando com educação, que é algo assim que pra mim, alguém mal educado, pra mim, me desculpe, é complicado, né? E hoje em dia, como você falou, existem as pessoas em acesso à informação, muita, né? Muita gente hoje, tu abre a internet, muita opinião, tu lê sobre vários conteúdos, tu já sai com uma opinião formada. Existe muita informação, mas pouco conhecimento. Exatamente. Porque, na verdade, ninguém, por exemplo, eu não concordo com a visão, com tal coisa que aquela pessoa falou, portanto, agora eu vou desonrá-lo. Mas essa pessoa nunca chegou para conversar,
essa pessoa nunca chegou para Entendeu o porquê, entender, né? essa pessoa nunca ela já desonra nesse momento, né? E se tem uma coisa que nós aprendemos na nossa igreja, é honrar os nossos pastores, né? É andar junto com eles. Até porque nunca houve um motivo para nós desonrarmos. Eu, por exemplo, eu nunca fiquei sem ser atendido, sem ser respondido. Então, assim, é um princípio de educação, né, gente? De chegar lá, eu tenho uma dúvida, ou eu não concordo, ou eu acho que ele fez tal coisa. A pessoa vai no achismo, né? Eu acho que eu vi ele, eu acho que ele é tal coisa. A gente acha muito. A gente acha muito, né? E não é assim. A honra exige com que nós pagamos a nossa dívida de honra para com as pessoas, a quem é devido. E, cara, o mínimo, às vezes, é a educação, da gente sentar com as pessoas e ver o porquê de determinada situação que, às vezes, entrou no nosso coração. Eu tenho aprendido algo muito importante, é que quando eu olho para uma situação, eu não posso enxergar ela de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque quando eu enxergo de fora para dentro, eu coloco primeiro aquilo que eu acho, aquilo que, de repente, eu só tô vendo. Né? Mas eu não vou na fonte e entendo o que está acontecendo, por que algo está acontecendo. E eu preciso olhar a situação de dentro para fora. Eu preciso ir primeiro no porquê, para depois eu ter a minha opinião. Certo. Eu preciso entender o que está acontecendo, por que algo está acontecendo, para depois tirar as minhas conclusões. Certo. Porque a gente acaba olhando algo e é automático. Você olha algo, você analisa, você já faz um checklist daquela situação ali e já tira as suas próprias conclusões. E parece que às vezes a gente precisa passar tanto tempo para entender o que realmente aconteceu. Sendo que nós podemos já de primeira resolver tudo, entender o que está acontecendo para depois tirar suas próprias conclusões. Sim. Sabe que eu vejo que honra, como todas as outras palavras, ela se tornou algo muito subjetivo, em que as pessoas dizem assim, não, eu honro meus pais, ou eu honro minha esposa, meu marido, eu honro as pessoas da minha volta, eu honro meus líderes. Se tornou algo assim que nem tipo dizer eu te amo, né? Ah, eu amo você. Palavras, né? Palavras. E a honra, ela tem algumas maneiras de você demonstrar, né? Com gestos, com palavras, com afeições e de uma maneira material também. Sabe que uma vez escutando uma pessoa falar sobre honra, eu me peguei muito nessa linha, assim, nessa questão material. Porque, por exemplo, assim, meu pai, eu sempre disse que eu honrava meu pai, amava meu pai e tal. Mas dificilmente eu iria visitá-lo. Chegou uma época, minha mãe morando em São Paulo e meu pai morando em Maravilha, que é a distância daqui de Maravilha para Chapecó, 80 quilômetros, e São Paulo, 1.400 quilômetros, 1.000 e poucos quilômetros. Eu cheguei a ver mais a minha mãe em São Paulo do que o meu pai em Maravilha. E quando eu tava ouvindo essa pessoa falar, eu pensei, cara, olha só como eu tô falhando, né? Olha como eu tô desonrando, né? Ah, mas eu não fiz um mal, eu não xinguei, eu não discordei, mas, cara, tá aqui, tá do meu lado, é uma pessoa que eu devo isso, eu devo um cuidado, eu devo uma honra, assim como a minha esposa na minha casa, né? Eu passar 10 anos dizendo que eu amo ela, só dizendo. Aí chega o aniversário, eu não dou um presente, eu não levo pra jantar. Chega uma data, chega um momento assim, eu não materializo aquilo pra pessoa se sentir honrada. Porque muitas vezes a gente, o ser humano, ele tem a necessidade de materializar as coisas. E nós devemos, não tem a forma de receber amor. E assim, porque as coisas se tornam muito automáticas, né? Você diz que ama, aí você diz isso, aí você dá uma palavra de afeto, de carinho, um abraço e tal. Mas chega um momento, por exemplo assim, vamos dizer que a tua irmã, você passou o ano inteiro dizendo pra ela, olha, eu amo você, eu gosto muito de você, abraçando ela e tal. No aniversário dela, o que ela vai esperar de você? Não vai ser só um abraço. Não vai ser só um abraço. Não é só um abraço. É isso que eu digo. As pessoas, elas precisam, você precisa materializar aquilo que você está dizendo. Não tô falando de valor de presente, mas um símbolo. Algo que vai fazer com que ela, nossa, ele lembrou de mim, ela lembrou de mim. São pequenos detalhes. Na correria do dia, passou, olhou para o negócio e lembrou de mim. Então, isso são maneiras de você honrar uma pessoa. Teve uma certa feita, meu pai veio aqui na minha casa e tal, a gente almoçou e não sei o quê.
E ele falou, bah, eu tô tomando bastante água com gás. E isso aqui lá em Maravilha é caro e tal, isso, né? Não é caro, mas tipo assim, ele me falou o preço e eu sabia um lugar que ele tinha mais barato. Na outra semana, uns 15 dias depois, eu fui pra lá e antes de ir pra lá eu passei num supermercado aqui que eu pago 70 centavos a garrafinha de água com gás. E daí eu levei 2 fardinhos de água com gás pra ele. Mas ele ficou muito feliz. Melhor coisa. Entendeu? Tipo, então assim, isso me custou R$16. Entendeu? Então assim, são coisas simples que nós podemos demonstrar honra na vida das pessoas, né? Existem pessoas hoje ao meu derredor que uma camisa que eu der pra ela não vai mudar. Teve um dia que eu peguei um carro de um amigo nosso em comum aqui emprestado e tal, ele foi viajar, na verdade deixou o carro aqui comigo. E daí eu peguei o carro e tal, e pensei, cara, eu queria honrar de uma maneira e tal, mas assim, tem tudo que eu der pra ele. Daí eu fui lá no posto de combustível e abasteci o carro dele. Tava entrando na reserva, eu sabia que ele tava voltando em viagem, ia precisar resolver um monte de coisa na semana e tal, daqui a pouco correria, é ruim parar no posto e tal. Daí ele, tanque cheio, não, eu vou ter parte, não é. Então assim, a gente fazer coisas que materializem, né, às vezes, é importante. E por muitas vezes é você abrir mão do seu orgulho, né, do nosso orgulho, que às vezes é algo que te impede muito de honrar as pessoas, de honrar autoridades, de honrar, de demonstrar em atitudes, né, você colocar a honra em prática. Por muitas vezes com pessoas que você talvez não gosta, você precisa abrir mão do orgulho, nós precisamos abrir mão de algumas coisas para entender que honra é um princípio, não é uma opção, não é uma, né, não, para uns e para outros não precisa, não, é algo que é para todos. Todo mundo tem alguém acima, né, de você, independente se é de forma espiritual ou familiar, governamental, todo mundo tem, todo mundo tem. Então, honra é um princípio, é uma nobreza. Eu vejo muito dessa maneira, sabe? Que é algo muito nobre, porque é algo muito raro hoje em dia. Então, coisas que são raras se tornam nobres. Então, só quem tem esse princípio de nobreza dentro de si consegue colocar em prática. Mesmo que sendo necessário abrir mão de muitas coisas, abrir mão da sua própria vontade ou do seu próprio achismo para colocar isso em prática. E eu tenho certeza que é algo que nós só temos a colher muitas coisas boas, né? A bênção ela vai nos acompanhar. Enquanto a gente estiver honrando alguém, demonstrando a honra em atitudes, em palavras, de maneira, em respeito, em falar bem, em defender, a gente sempre vai estar caminhando debaixo de bênção, né? E é algo que te leva para grandes lugares, né? Te leva para voos altos, né? Nós temos vários exemplos biblicamente falando, mas para mim um dos maiores é Davi, né? Pra mim, Davi tem exemplo de muita coisa, né? Eu falo que a história de Davi, ela é tipo assim, tu pode tirar muita coisa. Muita coisa. E daí você pega ele, pelo simples fato dele estar no campo, apacentando as ovelhas do seu pai, enquanto os irmãos mais velhos dele estavam sendo vistos, né, pela sociedade, até porque ele era franzino e os irmãos eram maiores, ele estava honrando seus pais, estava honrando os mais velhos, né, e no momento em que o profeta chegou na casa dele, o pai dele lembrou. Ele podia, eu acho que o pai dele podia ter dito assim, não tem mais nenhum, né, porque nem tava ali, né. Mas assim, não ia enganar Deus, não ia enganar o profeta, de qualquer maneira, em algum momento ia achar. Mas o pai dele lembrou, não, tem um filho meu que tá lá no campo e tá obedecendo o que eu peço pra ele. É muito filho, né? Porque eu não lembrei que tem mais um. Tá lá no campo obedecendo. Então assim, foi ungido rei. Após isso, mesmo sendo ungido rei, ele voltou a cumprir a atividade dele no campo, voltou pastorear as ovelhas. Daí que o pai dele disse, vai lá e vê como tá teus irmãos lá na frente da batalha e tal. Ele teve a oportunidade de matar o gigante. E depois disso, quando Saul, depois de tentar matar ele, tentou matar ele duas vezes, várias vezes na verdade, mas 2 vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul. E Saul disse, não posso matar. Ai de mim, não dá, eu não posso estar aqui sozinho, Saul na caverna lá, sozinho, sem defesa, sem nada, era só chegar e dar a espadada. Não posso matar. Ai de mim se eu encostar no ungido do Senhor, né? Então existem pessoas a quem nós devemos honra. Não é a quem nós gostaríamos de dar honra, não é a quem nós sentimos no coração. Não é quem convém, né? Não, essa palavra convém, ela é muito interessante,
Porque quando você, você, quem for, começa a chegar em alguns lugares tendo alguma influência por mérito de trabalho ou o que for, seja em ministério, seja no seu trabalho, as pessoas vão se aproximar de você com uma falsa honra, né? Porque aí você está em algum lugar onde você pode oferecer algo, né? E vai vir as falsas honras, né? Vão vir pessoas que vão se aproximar com aquele interesse, né? E eu vejo assim, hoje graças a Deus, eu sou muito observador, então eu consigo discernir, às vezes, o puxa-saquismo, né? Pra quem realmente tá junto, né? Tá junto pro negócio, fazer o negócio. Quem tá junto permanece, né? Quem tá quando junto é permanece. algo de verdade, quando é O algo fruto real, sempre permanece. ele permanece, não é algo passageiro. É isso aí. Isso aí é um princípio muito importante, é um princípio que faz parte das nossas vidas, precisa ser ativo nos seus dias. É isso aí, minha gente. Gente, busque honrar as pessoas a quem lhe é devido, né? Se você hoje tem observado algumas pessoas em que falta você dar honra para essas pessoas, conserte isso. Eu tenho total e convicção que isso só vai te levar para lugares mais altos. Isso só vai facilitar a sua vida. Não faça isso com barganha no seu coração, mas faça isso para você voar voos altos e para facilitar a sua vida. Eu tenho total certeza que isso só vai te ajudar. Isso aí. Foi muito bom estar com vocês neste momento. Espero que vocês tenham chegado até aqui no final desse vídeo. Nós esperamos vocês nos próximos conteúdos. Tamo junto, Curte gente. aí, compartilha. Um abraço. Deixe seus comentários. Até.